No Zencast Animal, nós acreditamos que todo animal merece cuidado, independentemente de onde vive. E quando falamos dos animais que vivem nas ruas, também falamos de doenças, abandono, vulnerabilidade e da falta de acesso ao atendimento veterinário. Mas existe uma realidade que desafia muitos preconceitos. As pessoas em situação de rua que dividem tudo o que tem com seus cães. Hoje vamos conhecer o trabalho do Moradores de Rua e Seus Cães Rio, um projeto que leva atendimento, alimentação, acolhimento a esses animais e a seus tutores. Vamos entender como esse trabalho acontece e conhecer histórias que mostram o poder transformador desse vínculo. Eu sou Lorena Tassara, esse é o Zencast Animal, o Chico está aqui presente com a gente e sejam muito bem-vindas, meninas do MRS Rio, Simone, Camila, Olá. Luciana. Luciana tá ali, gente, ó, mimando o Chicão. Estamos aqui, ó. Meu amor. Meninas, antes de tudo, eu quero saber de cada uma de vocês como vocês resumem o MRC Rio em uma única frase. Eu resumo como acolhimento e visibilidade para aquelas pessoas que são invisíveis para a maioria da sociedade. Eu costumo usar a frase lute por algo. E quando a gente sai de casa para fazer algo em relação ao projeto, é isso, a gente está lutando por uma causa. Gosto muito da frase levamos dignidade, visibilidade e assistência para os vulneráveis, tanto para as pessoas quanto para os animais. Como que o projeto, né, ele funciona? Porque a maioria das pessoas podem pensar que o projeto ele sai às ruas apenas para levar ração. Não, ele vai muito além disso. Ele leva... Ele atende, né, tanto aos tutores quanto aos animais. Então, para os animais, sim, levamos ração, levamos atendimento veterinário, levamos através de vacina, vermífugo, ou atendimento, às vezes o bichinho já pode estar vacinado, mas pode não estar passando bem naquele dia, então a veterinária vai lá e faz aquele atendimento pontual. A gente faz castração, então a gente faz uma relação de tutores e animais, tutores que têm interesse em castrar seus animais, e a gente também faz o atendimento para o tutor. Né? A gente, naquele dia específico da ação, a gente leva carinho, compreensão, mas a gente leva coisas materiais, né? Cobertores, lanche, kit de higiene, roupas. O que a gente tiver de doação, a gente compartilha no dia da ação com o tutor. Então, a gente atende a ambos. E Camila, como isso funciona na prática, né? Como que é a programação, como é feita as ações, como que é escolhido um bairro para poder receber a visita de vocês? Então, as nossas ações, elas são mapeadas previamente, né? A gente atende em bairros que a gente já tem voluntários, né, naquela região, que vai estar direcionando pra gente. Olha, tem pessoas aqui com animais ali, tem a gente aqui, vai na rua ali, né? E através desse direcionamento a gente consegue estar organizando, né? Então a gente vai em bairros que a gente mapeia antes, né? A gente não vai no escuro, a gente mapeia os bairros. A gente atende em vários bairros aqui do Rio, mas previamente mapeados, onde a gente já sabe que ali, naquele local, tem tanto o animal quanto o tutor, né? Que é o público do Moradores de Rua e Seus Cães, né? Então, a gente faz essa reunião antes, tem esse mapeamento, né, dos bairros, e ali tá ok. A gente tem o público, então a gente marca essa ação e, a partir dali, a gente inicia o nosso trabalho naquela localidade, né? E é importante a gente mapear para a gente estar
oferecendo assistência não só naquela ação, né? Mas uma assistência contínua, né? Por isso que é tão importante você ter os voluntários ali próximo, né? Naquele local, porque a ajuda não é só em dia de ação, é uma ajuda contínua. Então, tendo um voluntário ali próximo, você consegue chegar mais rápido, né? Oferecer ajuda mais rápido para essa pessoa. Aham. E Simone, você é veterinária. Como que funciona a parte de veterinária na prática? Então, na prática, nas ações, eu faço um exame prévio, se tiver com a mínima condição de vacinar, né? Uhum. A gente faz a vacina, faz o remédio de verme e faz a aplicação do remédio contra a pulga e carrapato, Uhum. né? Óbvio que muitas das vezes a gente não consegue obedecer aos padrões clássicos veterinários, os protocolos, né? Porque pelo protocolo veterinário você tem que fazer vermífugo, esperar não sei quanto tempo, fazer a vacina. Mas quando você coloca que o animal está sempre em situação de risco, sempre em situação de uma emergência ali, né? Ele tem um desafio imunológico muito alto, a gente vacina e faz o vermífugo e faz tudo junto. A gente obedece meio que um protocolo de colônia. Aí a gente faz tudo junto no mesmo dia. Eu chego em casa, eu passo todo o resultado para uma planilha e eu faço o acompanhamento. Então, a gente tem como saber quem vacinou, quando vai revacinar, quando tomou remédio de verme, quando botou remédio de pulga. E aí os fixos, porque tem muito morador de rua, né? Muitas pessoas em situação de rua, que elas são fixas no local. Tem muitas que são, né, itinerantes, mas tem muitas que são fixas. E aí essas que são fixas, que ficam como os nossos assistidos fixos, e esse a gente venceu o remédio de pulga, a gente vai e faz o remédio de pulga. Tá na época do remédio de verme, a gente vai e faz o remédio de verme, independente de ter ação. Né? Por isso que é o que a Camila complementa, o que a Camila falou. Por isso que a gente precisa de ter voluntários perto, até pra gente poder... Né? Fazer uma logística, né? Tá indo, mais eficiente. Exatamente. E aí a gente consegue conter. Outra coisa, tem um cadastro, né? A gente faz um cadastro dos tutores e dos animais. Então, a gente faz registro por foto, a gente tem cópia das carteiras de vacina por foto. Então, já aconteceu, inclusive, né, de roubarem um cachorrinho de um dos nossos assistidos e a gente conseguia, através das fotos que a gente tinha de cadastro, comprovar que aquela cadelinha era dele, e aí a pessoa teve que devolver. Então, a gente tem um cadastro do animal e do tutor, a gente tem a cópia da carteira de vacina e tem o controle de época de revacinação, de remédio de verme, né, de dar o remédio para verme de novo e de remédio para o carrapato. Tá? Se o animal estiver passando mal na hora ou precisar de atendimento, estiver com uma condição de pele, uma sarna que é muito frequente, a gente atende também. A gente costuma ter uma certa quantidade de medicação, não é de estoque, né? Pra gente poder usar nas ações. Então, o que a gente tiver de material na hora, a gente fornece para ele já ir fazer o atendimento, já sai medicado. A gente não tem uma quantidade grande, né? Mas a gente tem conseguido, o que a gente precisar muito, a gente sai, compra na hora, entrega, porque a nossa intenção já é fazer não só a consulta, porque às vezes a gente faz a consulta, a pessoa não tem como cuidar, né? A ideia é a gente fazer a consulta, né, o atendimento e já mandar com a medicação. Entendeu? Entendi. Essa é uma forma, né, de fazer esse atendimento ficar acessível. Talvez não seja o melhor em função disso que você falou, de infraestrutura, né? Mas é uma forma de cuidar desses animais também, né? Luciana, Lu, quando, né, você sai da ação, o que te faz voltar para uma outra ação? O saber que a gente precisa continuar ali, que essas pessoas, elas têm a nós. Nós somos a ajuda que elas têm, né? Nós não fechamos os olhos para elas. E para os cães, né? Para os animais deles. Então, assim, é a necessidade da continuidade, porque você, bem ou mal, e como a Simone até comentou, né? Tem aquelas pessoas que são fixas, né? E tem as pessoas, né? Nós estamos nos bairros, então aqui, por exemplo, coincidentemente, cada uma de nós três aqui é de um bairro diferente. Então, eu saio todo dia no meu bairro, eu já sei onde estão as pessoas. Não necessariamente eu vou todo dia, mas eu vou, passo, oi, tá tudo bem com você? Você acaba se apegando de alguma maneira àquela pessoa, você acaba desenvolvendo um carinho por aquela pessoa.
E você é o que aquela pessoa, de certa maneira, você também, né? Aquela pessoa se apega a você. Então, você sente que você precisa continuar ajudando. Você vai fazer o quê? Você vai naquela ação e você vai fechar o olho no dia seguinte? Você vai passar por aquela pessoa e vai dizer assim, Luciana, meu cão tá precisando de ração. Luciana, me paga um lanche que eu tô com fome. Você vai dizer, não, obrigada. É só no dia da ação? Então, assim, não tem como. Não né? tem como, Não exatamente. E porque eu também, né, sou voluntária do projeto, tô aqui como a entrevistadora, mas sou voluntária do projeto. E a sensação que eu tenho, né, é que eu recebi mais do que eu doei ali, Sim, né? sim. Cami, e como que você percebe, né, o voluntário no primeiro dia? Qual sensação que você percebe que ele sente, está participando de alguma ação? Eu acho que muita gente fica muito surpresa justamente por isso, pelo trabalho que a gente faz ser algo com o tutor e o animal, né? Você não ajuda um ou o outro, né? Então, eu acho que é inclusive um diferencial, né, do Moradores de Rua e Seus Cães. E acho que você poder estar servindo, né, no caso do voluntário, estar ali, estar servindo não só a pessoa, né, mas o animal também, ou vice-versa, estar ali para fazer pelo animal, mas também servir ao tutor, eu acho que é o diferencial e é o que faz é a motivação, né, da pessoa estar até lá, estar participando com a gente. Acho que é o diferencial do projeto. É você chegar lá e você não vai dar o atendimento para uma pessoa. Você vai estar ali dando a oportunidade de cuidado para o tutor e para o animal, né? Então, eu acho que é isso que faz ser algo diferente, que faz a pessoa ter uma motivação e querer estar participando e retornando nas outras ações, né? Porque você tem a chance de estar 2 em 1, né? Você tá ajudando a pessoa, né? Você tá na parte humanitária com o tutor e você também tá ali cuidando daquele animal, que é o que ele tem de... É seu melhor amigo, né? O que tem de mais importante, né? Então, você tem essa oportunidade. Então, acho que os nossos voluntários, eles voltam justamente pelo prazer de você estar fazendo esse trabalho duplo. Eu me mudei uma época para São Paulo. E antes de me mudar para São Paulo, eu participava de grupos diferentes aqui no Rio. Então, eram grupos que faziam, né, o Mini Gentilezas Sim. e um outro grupo que também apoiava projeto relacionado com animais, né? Bom, aí eu me mudei e fiz aquela busca em São Paulo de projetos. Foi quando eu conheci o Moradores de Rua e Seus Cães, que eu olhei o formato do projeto, eu pensei assim, cara... são as duas coisas que eu já, né, dedicava parte do meu tempo livre para poder contribuir. Então, lacrou, né? É isso que eu quero. Mas na época o projeto não, ele estava já com muitos voluntários. Mas, mesmo assim, o Edu falou: vem para participar, independentemente de você ser uma voluntária fixa. Venha conhecer o projeto. Então, eu acabei indo, mas nesse prazo eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí foi quando, né, eu já sabia que tinha o projeto já estabelecido aqui e comecei a ser voluntária, né, junto com vocês. Simone, na experiência, né, junto ao projeto, na convivência com pessoas em situação de rua que tem um animalzinho, porque muitas vezes a gente encontra alguém com um gatinho também, né? Não é só cachorro. Mas o que você acredita que representa esse vínculo entre a pessoa em situação de rua e o animalzinho? Então, eu estou no projeto há uns 5 anos, né? A minha sensação é de que muitas das vezes o animal é o único amigo que aquela pessoa tem, é a única família e é uma oportunidade que a pessoa tem de cuidar de alguém e receber carinho em troca. Sim. Porque eu acho que a vida na rua ela é muito dura, né? Ela é muito difícil. E o animal fornece esse carinho, esse acalanto, esse conforto que muitas das vezes eles não têm em lugar nenhum. Uma coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei é que eu achei que a relação entre eles fosse mais fria.
E aí, quando você começa a ir, né, com frequência e fazer mais ações, você vê que não é. Muito pelo contrário, é mais profunda, inclusive, do que as pessoas acham que é, acho que do que tá no imaginário, sabe? Uhum. Então, eu acho que o vínculo entre eles, eu arrisco dizer que ele é mais importante, o vínculo do morador, né, com o animal é muito mais importante para o morador de rua, né, e também para o animal, mas do que eu imaginava, do que as pessoas imaginam. Uhum. Entende? Assim, eu acho que é muito subestimado. As pessoas subestimam esse vínculo porque o animal não tem um teto, porque o animal não tem uma comida de qualidade, sabe? Como se substituísse, né? Uhum. E eu vejo que eles realmente têm importância. Eles se preocupam, eles cobram, eles querem saber. A gente pega para, às vezes... Porque quando a gente vai fazer castração, a gente leva um dia antes para bota na hospedagem para fazer um pós-operatório. Uhum. Faz o pós-operatório todo, então devolve, às vezes, 15 dias, 20 dias depois. Eles ficam preocupados, eles perguntam, eles querem saber. Não é As pessoas acham, assim, chega muito em mim, sabe? De que, tipo, o cachorro é só uma forma da pessoa chamar atenção, é só uma forma da pessoa ganhar dinheiro, e não é. Porque se fosse uma forma de ganhar dinheiro, na hora que a gente tira esse cachorro pra castrar, ele ia botar outro e chamar, né? E não tem, eles se preocupam. Muitos deles falam, tá demorando, por que você não tá me devolvendo? Eles até ficam achando que a gente vai levar o animal. Uhum. Né? A gente já teve alguns problemas com relação à demora por conta de uma recuperação pós-operatória. Né? A gente não mostra foto, tá aqui sim e tal. E nisso a gente tem ganhado bastante a confiança deles. Né? Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, o vínculo existe, ele não é fake, né? Uhum. Eu acho que o animal, o morador só pega o animal para ganhar dinheiro. Eu acho que pode até ser que exista esse lado, mas isso é dado a uma invisibilidade e não por conta do animal ali, né? Que o animal torna a pessoa um pouco mais visível para a sociedade. Sim. Né? Sim. Senão você vai ser só mais um jogado na esquina. Um cachorrinho já faz a pessoa parar para prestar atenção em você, de qualquer jeito. E isso é um vínculo, gente. Isso sabe, é uma união que eu acho até muito bacana. Uhum. E muito necessária, inclusive, para os dois. E, Lu, tem alguma história, né, de pessoa com seu cachorrinho que te marcou? Bom, eu tenho uma história pessoal minha, na verdade, né? Que tinha uma pessoa em situação de rua. Eu acho que eu ainda nem era necessariamente... Eu acho que eu ainda nem estava no projeto. Mas era de uma pessoa que, na época, era em situação de rua. Hoje não está mais em situação de rua. Uhum. Mas ela é uma assistida nossa. E que ela vivia ali perto da minha mãe, na Tijuca. Eu sou tijucana. E minha mãe, eu sempre indo visitar minha mãe, via ela com a cachorrinha dela, e minha mãe, que via com muito mais frequência, começou a falar, a cachorrinha da fulana, tá doentinha, e minha mãe sabendo, né, que eu já tenho os meus cachorros e tudo mais, falou, Lu, você pode ajudar? Eu digo, tá, vou ver o que é. Aí peguei a cachorrinha, era uma otite, não era nada demais. Aí comecei a conversar com ela. Eu digo, você topa castrar a sua cadelinha? Ela falou, topo, claro. E aí eu castrei a cadelinha. E aí eu tô falando porque realmente nessa época eu não estava no projeto. Eu entrei assim logo na sequência. Eu castrei a cadelinha e caí no golpe de fazer o lar temporário da cadelinha, o pós-operatório na minha casa. E aí, na hora de devolver, eu digo, meu Deus do céu, eu chorei para devolver. Eu fui devolver a cadelinha. Eu devolvi a cadelinha, aos prantos. E na hora da devolução, eu pedi para ela, eu digo, você deixa ela ficar comigo? Eu vou cuidar dela, vai ser minha filha, ela vai se juntar aos meus outros filhos. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu amo muito ela, mas por amar ela eu deixo, porque eu sei que você vai cuidar muito bem dela. E ela se tornou minha filha, é minha quarta filha. Tá lá em casa. E isso me marcou muito. É uma coisa que me marcou fora do projeto. Mas eu digo, gente, essa mulher realmente ama ela. Porque ela abriu mão da companheira dela para poder, por ter certeza
né, ela mal me conhecia, mas ela viu os poucos cuidados que eu tinha dado num intervalo de tempo pequeno para a cadelinha dela e falou, cara, não, para você eu dou. Então, isso para mim, isso me marcou muito, né? E aí, logo na sequência, eu comecei, me tornei voluntária, né? E aí descobri que ela era uma assistida. Eu digo, gente, olha que mundo pequeno. Coincidência, né? Coincidência, Vilma. Exatamente. E hoje ela já não vive mais. Nossas. Exatamente, uma das Projeto, primeiras. Hoje ela não vive mais em situação de rua, ela aluga um quartinho, trabalha com reciclagem, vendendo coisas, doações que ela recebe, entendeu? E a gente continua prestando assistência. A gente vai lá no quartinho dela, alugado todo ano. Ela tem outros cachorros que ela resgatou, que foram cachorros que ela, na época da rua, foram abandonados por pessoas. E ela foi lá, resgatou os cães. O MRC vacina os cães todo ano, estão saudáveis. Simone vai todo ano fazer exame de sangue neles lá, dar uma geral, né, para ver se tá tudo bem. Todo mês eu passo lá para ver se ela tá precisando de alguma coisa, para ela, para os cães. O próprio projeto se mobilizou com vaquinha para ajudar ela a ter um carrinho de triciclo, né, de recicláveis. A gente comprou para ela, para ajudar ela no trabalho. Então, ela continua sendo assistida nossa, os cães estão castrados, e é isso. Um caso que me marcou bastante. Tem um assistido nosso aqui da Glória, que ele tinha 3 cães, e uma das cadelas, quer dizer, 2 cães e uma cadela. A cadela já tinha 12 ou 13 anos, era uma senhorinha, estava com ele desde bebê, e tinha um glaucoma bem significativo no olho, tinha um olho bem protuso, sabe o que é? E ela teve erliquiose. A gente começou a tratar, mas foi tão agressiva que a cachorrinha faleceu. O que me marcou foi que ele ficou 1 semana com febre, deitada de cama chorando. Ele não processou. Gente, o vínculo é muito forte. É muito forte. Eu trouxe isso porque acho que reforça até o vínculo, sabe? E as protetoras que prestam assistência a gente, elas tiveram que ir lá para dar comida a ele, porque ele não comia. E é um assistido que é todo turrão, assim, né? O paulista, né? É todo turrão. Também é um dos primeiros assistidos do projeto. É todo turrão, todo... Ele é sério, assim, todo bravo, todo na dele, sabe? E ele ficou... E tem um amor por aqueles cachorros. Um amor por aqueles cachorros, assim... Que você olha, quem olha de fora, sem conversar, sem abrir o coração, acha que ele não tá nem aí. E ele passou 1 semana com febre de cama, porque a cachorrinha morreu. São muitas histórias, né? E são muitas histórias que a gente consegue perceber como que o animal, ele é família, vai ser pode ser a única família daquela pessoa. E a gente, né, antes dos abrigos, né, que recebem pessoas em situação de rua, não receberem os animais, a gente via muito, né, a pessoa passando frio, noites friorentas, e não tinha coragem de ir pro abrigo que podia ir, porque não iria deixar o melhor amigo dele para trás, né? A gente passou muito isso, inclusive, na pandemia, né? Que tinham, né, os abrigos, as pessoas podiam ir para esses abrigos, mas eles não podiam levar os cachorros. Então, os nossos assistidos, os assistidos do Moradores de Rua e Seus Cães, nenhum deles aceitou. A gente chegou até a fazer, né, participar das fiscalizações para ver, né, como é que esse abrigo isso daí tá legal, comporta um ser humano de fato, né? Mas assim, nenhum dos nossos assistidos, nenhum deles topou sair das ruas por conta de não poder estar levando os cachorros, né? De estar levando a companhia. E o que vocês nunca imaginou aprender com essas pessoas? Eu, Camila, a valorizar absolutamente tudo que eu tenho. Eu não tenho um dia da minha vida que eu não saia do chuveiro e não agradeço a Deus pelo banho quente. Sabe, eu aprendi a ser extremamente muito grata pelo sapato que eu calço, pela roupa quente que eu visto, pelo banho confortável que eu tomo todos os dias pós-trabalho. Aprendi a valorizar cada coisa que eu tenho, porque a gente trabalha para pessoas que vivem um extremo,
né? De não ter absolutamente nada, né? Então, estar Literalmente nada, né, gente? Nada, absolutamente Porque nada. estão ali, assim, sem apoio emocional de um familiar ou de... Porque acaba que quando essas pessoas, elas estão nessa situação, muitas vezes a família tá longe, ou a família também família não procura, sabe, né? não sabe. Às vezes são problemas também, é uma família disfuncional, então tem problemas desde sempre. Então, assim, né? No meu caso, é isso. Eu aprendi a valorizar absolutamente tudo o que eu tenho, né? De algo que pode ser simples. A água que eu estou tomando aqui. Eu sou extremamente grata de poder estar tomando essa água. Porque a gente sabe que os nossos assistidos, eles não têm esse acesso que a gente tem a hora que a gente quer, né? Então, para minha vida, eu trouxe esse sentimento de gratidão e estar agradecendo o tempo inteiro, assim, tudo que eu tenho. Porque a gente sabe que quem tá do nosso lado, falta, né, pra quem tá do nosso lado, né, infelizmente. Sim. Você já viu algum dia uma pessoa em situação de rua deixar de comer para dar comida para o cachorro dele? Várias. Já vi dividir. Já vi até sem ser o cachorro deles. Eu tinha uma vira-latinha que ela adorava o morador de rua que tinha perto da minha casa. Aham. Quando eu soltava ela no aterro, ela corria para encontrar com ele. Ele esperava com a quentinha para comer com ela. Juro. Muito bonitinha. Eu acho que só o fato de abrir mão, né, pra gente cuidar, né? Por exemplo, né, um animal que tá doente, né? A gente faz trabalho social lá em Manguinhos, por exemplo, né? Que não são pessoas que vivem nas ruas, mas que são pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade. Né? E a gente já teve, né, casos de animais doentes, né? Sinomose, né? Ou parvovirose, não lembro o que é. Parvo, né? Os cachorros estavam lá quase em óbito na nossa frente, né? E eram de crianças, né? E mesmo mal, chorando, sofrendo, né? Sabiam que dar aquele animal pra gente cuidar seria a única forma de conseguir salvá-lo, né? Então é um ato de amor, né? Doar aquele cachorro pra gente fazer um tratamento e depois a gente coloca para adoção, né? Conseguir uma família que de fato possa estar fazendo um tratamento caso esse animal venha precisar. Então, assim, eu acho que uma das formas. Acho que, né, esse ato, né, de estar doando o animal pra gente, mesmo amando muito, porque ele sabe que ele não tem condição de cuidar, de tratar. Tem doenças que são mortais, né? É a sinomose, a parvovirose, a leishmaniose. Se você não cuida, é mortal. E são tratamentos caríssimos. Então, acho que a prova de amor é essa. É você saber que você não tem condições, saber que aquele grupo ali tá disponível pra cuidar e vai cuidar. Você não tá entregando na mão de qualquer pessoa, você tá entregando na mão de quem vai estar fazendo pelo seu animal, né? E você vai deixar ele ter uma vida digna, né? Eu acho que quando você ama, você tem que deixar aí também, né? E acho que essa é uma das provas maiores de amor, assim, que a gente já viu em relação aos nossos assistidos. Teve o caso da Bela também. Quando a Bela teve os filhotes. Sim. Né? Tem assistidos do projeto, né, que já estão há anos, né, sendo acompanhados pelo projeto. Quando surge uma emergência, como que eles fazem para encontrar? Te ligam. Eles têm nosso telefone. E aí, deu ruim, telefone de alguém toca. Aí depende do bairro, né? Então, se deu ruim na Tijuca, toca normalmente o meu telefone. Se deu ruim na Glória, ou imediações... Porque a gente funciona mais ou menos assim. Por exemplo, eu sou aqui, eu moro aqui, né? Aqui no Catete. Aí eu atendo os animais da redondeza toda, né? Só que a gente conta com algumas protetoras que não são necessariamente voluntárias, que elas fazem essa ponte entre a gente e os moradores. Então, se eles não nos acham, eles acham as protetoras nos acham. Entendeu? Então, a gente acaba mantendo contato tanto com o protetor, porque tem muitos deles que não tem telefone, que não tem meio de contato. E aí, aciona o protetor ou aciona alguém e as pessoas acham a gente. Aí, normalmente, eu vou ver, ou a gente tenta achar um voluntário veterinário para ir dar uma levada, ou já encaminha direto pro hospital, e aí a gente vai lá. Eu mesma, né, fiz um resgate. Lembra, né? Uma senhora que ali perto do metrô da Glória, da Glória, ela vendia coisinhas ali.
Então, ela adotou essa cachorrinha, cuidava da cachorrinha super bem. E um dia, infelizmente, ela não apareceu mais mesmo. Ela não apareceu. Até fomos atrás para saber notícias dela e, infelizmente, não conseguimos saber, né, o que aconteceu com ela. Mas eu recebi a ligação da Cris, que é uma pessoa que é, de certa forma, é uma protetora, né? Porque ela tá sempre de olho ali nos animais da Glória também, avisando que a cachorrinha estava lá sozinha. Ela tinha outro nome, né? Eu cheguei lá, fui na mesma hora. Ela estava perto da mala que a tutora guardava as coisas. E ela estava defendendo aquela mala, as coisas, né, daquela senhora, assim, com unhas e dentes. Deu um trabalhozinho, mas no final consegui acalmá-la, levei e consegui adoção para ela. E foi difícil, viu, gente? Porque eu quase caí no golpe. Ela é muito lindinha, esse né? Aquela golpe. cachorrinha é muito fofa também. Ela era muito fofinha. A Pitaia, muito lindinha. É, muito, muito, muito. E quem salva quem nessa relação? Difícil, né? Eu acho que depende muito da situação. Eu acho que às vezes o animal salva o tutor e às vezes o tutor salva o animal. Às vezes tem situação que é isso. Eu já ouvi vários casos de pessoas em situação de rua que chega um animal e você pergunta, às vezes até algum assistido fala assim, poxa, você tá com um animal novo? Mas tia, abriram a porta do carro e largaram um bichinho aqui. Eu ia fazer o quê? Deixar ele ser atropelado? Às vezes é um filhote, alguma coisa. Aí você fala assim, caraca... É, né? Então, assim, aí ele se tornou o novo companheiro dele, né? Daquela pessoa. E, às vezes, a pessoa tá numa vibe péssima e aquele animal se torna realmente a referência para tentar, para ela tirar um pouco a cabeça, sabe? Da água. Então, depende muito da situação. Ter um animalzinho é transformador, né, gente? É transformador. E como, né, Camila, que você lida com aquelas pessoas que falam assim, né, que julgam, que criticam e falam, a pessoa não consegue cuidar nem dela e quer cuidar de um cachorro. Lorena, entra no ouvido e sai no outro. Se a gente pegar e levar sempre ao pé da letra todas as críticas, se a gente parar para só analisar isso, a gente não vai fazer trabalho social em lugar nenhum, né? Porque qualquer segmento que você vá seguir, qualquer causa que você vá atuar, você vai encontrar alguém para reclamar e para falar mal e para achar que você não deveria por esse e aquele motivo. Então é isso, é deixar entrar no ouvido e sair no outro, é ter a certeza daquilo que você quer fazer, né? Pela pessoa, né? Enfim, e é isso. Eu acho que crítica a gente tem em todo quanto é lugar, né? É não se deixar abater. Né? Não se deixar abater e seguir fazendo o trabalho que a gente tá ali, né, se dispondo a fazer, né? E entrou aqui, saiu aqui. O animal que tá na rua, ele tá na rua porque alguém deixou. Sim. Então, o morador de rua, a pessoa em vulnerabilidade, ela pega porque alguém com um pouco mais de posse abandonou. Sim. Sim. Então, aquela pessoa que já não tem capacidade de se autossustentar é tão bom que ele tem um pouco do nada que ele tem, ele se dispõe a dividir com outro ser, né? Então eu acho cruel essa fala. Eu acho feia essa fala. Entendeu? Como eu acho feio você retirar esse animal que às vezes é o único vínculo que a pessoa tem do outro na marra porque você acha que o animal não tá bem. Sem nem perguntar, sem nem chegar na pessoa e querer saber, sem nem analisar, porque isso a gente sabe que é uma realidade que ocorre com muita frequência. Então as críticas, elas são infundadas. Essas críticas são de pessoas que não têm um olhar diferenciado para o próximo, não se preocupa em perguntar. Então, assim, não tem nem como levar esse tipo de crítica em consideração, né? Eu falo, gente, que quem critica, ele não faz nada pra ninguém. Normalmente, né? Quem critica que você ajuda animal não faz nem pra gente, nem pra animal, não faz nada. Absolutamente nada. Não importa, é isso que a Camila falou.
Crítica vai existir sempre em qualquer canto. Se você, sei lá, se você dá quentinha uma vez por semana, alguém vai dizer, mas só uma vez por semana? Isso aí. Se você dá uma roupa usada, mas a roupa tá usada. Então, assim, não existe. Dependendo dos olhos de quem vai, né, julgar aquilo ali, não vai existir nunca perfeição, porque nunca vai estar 100% perfeito. Então, provavelmente essa pessoa nada faz. Ela não dá comida uma vez por semana, ela não doa uma roupa, ela não estende a mão para ninguém, ela nada faz, ela só critica. E o projeto via o animalzinho já conseguiu, por exemplo, contribuir na vida dessas pessoas com trabalho, com uma moradia ou com documentação? A gente já ajudou, agora veio na minha cabeça, aquele casal, né, que queria voltar para São Paulo. Eu tô lembrando do cachorro, eu não tô lembrando o nome do cachorro. O marronzinho, coisa mais Um linda, né? marronzinho, uma graça. Por causa da Claudinha. A Cláudia também, que acabou de sair da rua. Claudinha acabou de sair da rua, ganhou uma casa. Ali da Glória? Aham. Olha, Tem uma gente. casa. Ganhou uma casa, aí já tá já foi pro médico de família ali num posto de saúde perto, já tá tratando a diabetes que não conseguia tratar aqui, já tá tirando documentação toda de novo, né? Agora tá morando numa casinha só dela. Depois de 15 anos vivendo nas ruas aqui da Glória, ela finalmente se libertou da rua e aceitou sair. E já tem, acho que quase um mês, né, que ela já está nessa casinha dela. Ela e os cães dela. Ela e a sua turminha canina. Mas teve também caso de ajudar a pessoa em situação de rua a comprar o carrinho para trabalhar. Sim, Geladeira. A gente tem. Geladeira, carrinho, né, de reciclável, né, para mais de um assistido. A questão da pessoa querer sair da rua, a gente impulsiona, né? Você quer sair da rua? Beleza, vamos lá. O que a gente pode fazer para te ajudar? Que é o caso da Cláudia mesmo. Depois de 15 anos vivendo em situação de rua, ela falou, eu cheguei ao meu limite. Eu não aguento mais viver assim. Então, né, através de um grupo, né, conseguiram a casa, né, as coisinhas para ela, material para ela. Pra mobiliar a casa, pra mobiliar né? A casa, isso aí, utensílios, exatamente. E ela, com os cachorros, né, já tem quase um mês que ela tá nessa casinha e assim, vida nova, né? E também tem questão, né, de documentação. A gente age em vários lugares. Velório, né? A gente já teve, infelizmente, né, tivemos 2 situações de óbito, né? Inclusive recentes, né? E um deles o projeto tá pagando até agora, né? Esse velório. A pessoa não ia ser enterrada como indigente. A gente conhecia ela. A gente sabia o nome e sobrenome. Por que você vai deixar uma pessoa que você conhece e se tá ali ao seu alcance, por que não fazer? A gente tá com uma continha aí pra pagar, mas assim, foi feito, que bom. Foi enterrada com dignidade, já que não teve dignidade durante uma vida aqui na Terra, né? Então, assim, pelo menos o enterro foi digno, né? A gente conseguiu estar ajudando. Então, assim, acho que tem várias situações, né? Desde disso, da casinha para a pessoa, a uma geladeira que tá precisando, a ajuda mesmo na rua, né? No dia a dia, a ajuda diária mesmo, né? Porque o projeto não é só ajudar em dias de ação, né? É estar se fazendo presente no dia a dia, conforme a gente consegue estar ajudando essas pessoas, né? E se tivesse um preconceito que vocês gostariam de desconstruir em relação ao projeto, qual seria? Bom, na minha opinião, é que pessoas em situação de rua maltratam animal. Isso é muito difundido. E eu não vou romantizar. Pode existir pessoas em situação de rua que maltratam? Claro que pode. Como existe muita gente que tem casa e deixa o animal preso no quintal, numa corrente curta, sem acesso à comida, debaixo do sol, da chuva. Então, assim, na rua é muito fácil você ver. E é muito fácil você tomar uma atitude quando você vê uma situação de maus tratos. Dentro de casa, dentro de 4 paredes, é muito mais difícil. Então, a minha opinião, isso seria a primeira coisa que eu desconstruiria. Porque isso não importa onde você vive. Né? A maldade está inerente no ser humano. Exato. Não importa se você vive na rua ou se você vive num palácio. Se você tiver que ser mal, se for da sua índole,
Se você tiver que maltratar o seu animal, você vai fazê-lo. Então, as pessoas, muita gente, infelizmente, tem isso, né? E até pegando um pouco do gancho do que a Simone tinha falado, né? As pessoas acham que porque o animal tá ali, você acha que ele tá sendo maltratado. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Então, você tem que tentar, pelo menos, dar uma chance de entender a situação antes de sair fazendo julgamentos. É isso. Pelo menos, minha opinião é essa. Sim, e quais os maiores, na verdade, assim, né, a maior parte dos problemas de saúde que o projeto acaba atendendo? Sarna, sinomose, e a erliquiose, que é o que o pessoal conhece como a doença do carrapato. São basicamente, né, as 3 doenças que a gente mais atende, que mais trata, que mais... Exatamente por isso que a gente institui a vacina, para tentar não pegar, pelo menos, a sinomose, que é uma que é bem mais chata de você tratar, né? Mas erliquiose e sarna também tem uma incidência alta, bem alta, mais até do que o resto. Mas e quando, né, o animal tá com a sinomose, que é um tratamento mais complexo, ele precisa ficar isolado, como que o projeto trata isso? A gente assim, isso é uma questão bem complicada, porque a gente depende de doação, a gente depende de dinheiro que é doado. Então, a gente tem uma capacidade limitada, porque pela gente, a gente interna qualquer um que precise. Tá? Com sinomose, a gente interna, mas a gente tem uma limitação financeira bastante significativa, né? Então, o que dá, a gente pode. Se a gente puder, naquele momento, internar aquele animal que está com sinomose, a gente com certeza interna, como já internou um monte, né? Não só de sinomose, mas qualquer um que precise de internação. Os de sarna são mais fáceis, porque a medicação, óbvio, é mais barata. Às vezes a gente tira do próprio bolso, se o projeto não tiver, é uma medicação de mais fácil acesso, né? Assim como o da erliquiose. Mas a gente depende de doação. Então, pra a gente conseguir abraçar uma quantidade maior de animais, assim, e fazer essas internações, né? A gente precisa de doação. De cash, de dinheiro mesmo, Sim. né? Porque a gente, as hospedagens, nós não resgatamos animais. Mas, eventualmente, um ou outro acabam, né? Que ficam com a gente. Assim, Sim. a gente tem animal lá que foi pra castrar, quando a gente voltou pra devolver, o cara tinha sumido. Você vai fazer o quê? O cachorro vai largar na rua? Não, tá com a gente, né? Então, são situações extremamente extraordinárias, né? Excepcionais, mas que a gente tem alguns animais que estão sob os nossos cuidados. A gente precisa, então, da hospedagem, da medicação, a gente precisa de fôlego financeiro para poder ajudar outros que precisem, né, que estão na rua e a gente não... O poder público nada faz, as pessoas ao redor criticam e nada fazem, e a gente tenta abraçar. Então, o máximo que a gente conseguir abraçar de animais que precisam de tratamento, a gente vai fazer o que a gente pode. Até onde a gente consegue. Às vezes até um pouco mais, né? Acho que é importante, né, ressaltar isso, que o projeto não é um projeto de resgate. Quando realmente chega numa situação que ela... Limite. Quando um tutor falece. Sim, ou o tutor falece, ou uma situação de maus tratos visível, extremo, que a gente já teve, né? Felicidade, né? Você não tinha como, não. Ele já até, a Felicidade se foi, ele foi resgatado já velhinho, com vários problemas de saúde, mas foi na ação, o cão era uma situação de maus tratos evidente. Extremo. Você vai fazer o quê? Vai fechar os olhos? Gente, somos humanos, né? Sim. Você não tem como. A situação que a Simone falou, a gente pegou o bichinho pra castrar, o tutor desapareceu. Faz o quê? Volta pra rua agora, querido? Claro que não. E pra que rua? Com quem? Soltar nas Não, ruas? exatamente. Não tem como, né? Situação de o tutor... e aí eu ia pegar até um gancho do que a Simone estava falando de doença. Tá crescendo muito agora também aqui, infelizmente, leishmaniose. Infelizmente, existem áreas que são já complicadas, né? Tijuca tá uma área muito complicada. E é um tratamento extremamente caro. Extremamente caro, absurdo de caro.
E é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública, exatamente. Saúde pública. Então, a gente resgatou um bichinho com leishmaniose, que a gente imaginava que era só sarna, mas depois descobriu que era leishmaniose, que o tutor já não dava mais conta de tratar daquele bichinho. Não tinha mais como tratar, o bicho já estava realmente definhando. Ele acabou ganhando uma sobrevida com a gente, mas... E nem morreu da leishmania, né? Coitadinho. Não, nem foi. Mas pode ter sido. Ela é tão ruim que ela causa tanta coisa que a gente, né, não sabe nem o que ela causa. Até, quando o bicho tem leishmania, você fala assim, meu Deus, tá com dor de barriga, pode ser leishmania. Né? Então, assim, mas ele, pelo menos, foi tratado conosco o que deu. Ele ganhou uma sobrevida conosco. Então, são casos muito, muito específicos, né? Quando morre, falece o tutor. Então, assim, existem alguns casos muito, muito pontuais mesmo, mas é isso. A gente precisa criar grupo de madrinhas, a gente precisa arcar com os custos para poder ajudar aquele bichinho e continuar ajudando os outros nas ações, no dia a dia, né? Porque às vezes é isso, dá para tratar na rua, mas às vezes não dá. É importante, né, falar que o projeto é um projeto independente, que ele sobrevive das doações, né? E de voluntários. Sim. 100% de doações e dos voluntários. Exatamente. E o que precisa para ser voluntário do MRC Rio? Vontade. Boa vontade. Muito, muito boa vontade. Querer botar a mão na massa, trabalhar, querer se dedicar, né? Se dedicar abrir mão ao do seu outro. sábado do sol, né? Pra poder estar nas ruas com a gente. É uma vez por mês, né? Se você dissesse que a gente vai todo sábado, é uma vez por mês, assim, às vezes 2 vezes por mês, né? E normalmente a gente faz sábado ou domingo, mas quem quiser se inscrever, acessa o Instagram, né? O @MRC Rio, manda um direct, que aí a gente vai conversando e vai direcionando. Eu vou colocar na descrição aqui do episódio, tudo direitinho. Mas, além das doações de dinheiro, o que mais o projeto precisa? Doações de um modo geral, né? Tanto para humanos quanto para os animais, né? Uma forma de ajudar o projeto é doando roupas boas para o nosso bazar, né? A gente faz bazar justamente para estar arrecadando dinheiro para cuidar desses animais que estão nas hospedagens, né? Que estão sob a nossa responsabilidade. Então, é isso, através de doações de itens humanos, itens de higiene, né? Roupas limpas e usáveis, né? É importante destacar isso. Doação não é descarte, então, muita atenção na hora de doar, né? Você usaria aquilo ali, né? Se sim, ótimo, você doa. Se não, você não vai mandar para um projeto social, né? Com lanches, a pessoa pode colaborar com lanche. Eu não posso estar na rua com você, mas eu quero fazer o lanche, né? Quero colaborar com 50 sanduíches para o dia da ação. E para os animais, né? Ração, são os insumos dos animais. Ração, coleira, sachê, itens... brinquedos, né? O pessoal acha que cachorro em situação de rua não brinca. Ao contrário, ele é cachorro como os nossos cachorros, né? Eles amam brincar. Então, assim, tá parado o brinquedo do seu cachorro? Tá em bom estado? Doa, né? Porque tem cachorro que quer brincar com esse brinquedo, né? Então, é isso. São vários... Doar não é só dinheiro. E entenda... Não é só doar valores altos. Eu só vou ajudar se eu doar R$100, se eu doar R$300. Não, se você doa 10, a Simone coloca 5, o outro dá R$2, a outra dá 100, você junta e paga aquela conta, né? Não pesa pra ninguém. Então é isso, é a doação financeira, mas também a doação de itens para as nossas ações, né? Que tanto para os humanos, para os tutores, quanto para os animais, né? Ambos os itens são bem-vindos e quem quiser doar é só falar com a gente lá pelo Instagram do projeto. Outra coisa que ajuda bastante é, assim, aquele remédio que tem lá sobrando do seu animal que ele não vai mais usar, que tá dentro da validade. Às vezes você não vai mais usar, mas a gente consegue usar em outro animal, né? Aquele potinho de comida, aquele sachê que ele não gostou, aquele pouquinho de ração que ele não pode mais comer. Isso tudo acaba, né, fazendo uma diferença para alguém. E a gente aceita, a gente aceita. Tá fechado, a roupinha, lacrado, né? Não. Né? A roupinha que ficou curta, que ficou pequena, a coleira que não vai mais usar. Isso tudo a gente reaproveita, isso tudo a gente aceita de doação e faz muita diferença. Caminha, mantinha. Mas sabe o que eu acho que também a gente ajuda muito? E aí agora eu vou sair um pouco do material.
visibilidade. É compartilhar. O que assim, que eu acho que nos ajudaria mais ainda, porque com o aumento de visibilidade, compartilhamento, você atinge mais pessoas, aumenta a probabilidade de você conseguir doações, de conseguir madrinhas, de você conseguir itens para as ações, de conseguir voluntários, de conseguir adoções, é tudo. De conseguir parceria com De laboratórios. conseguir parceria. Então, Marcas, assim, a gente... com marca. Se a gente consegue aumentar a nossa visibilidade, esse é um ponto que eu sempre, né, às vezes eu troco muito com a Cami, eu digo, meu Deus, como é que a gente consegue ser visto? O que a gente pode fazer? Bota uma melancia no pescoço e sai por aí com a placa? Porque, assim, as pessoas precisam conhecer, várias pessoas, às vezes, quando a gente está num bazar, alguma coisa, a pessoa fala, poxa, legal, você... O que é isso aqui? Você conhece? Não conheço. Aí a gente começa a conversar, explicar um pouco, a pessoa fala, nossa, que legal, bacana. E aí a gente sempre fala, poxa, gostou? Segue a gente, compartilha com um amigo. Compartilha. Compartilhar é tão fácil, né, gente? Não custa nada. Não custa nada. É só E faz um uma dedinho, diferença, assim. né? E Sim. faz uma diferença, porque você vai estar atingindo mais pessoas. E às vezes é isso, pode chegar num público ali, numa farmacêutica que faz um item muito caro, às vezes um vermífugo ou um antipulgas, e que topa fazer uma parceria, gosta do nosso trabalho, quer fazer uma parceria com a gente. Olha a economia, olha quantos animais a gente vai poder ajudar. Às vezes, sei lá, chega numa empresa de catering que acha super bacana e fala, poxa, que bacana, vou fazer os lanches da próxima ação. Cara, não sei. Eu aqui fico viajando, porque a minha mente vai... Mas é isso. Eu acho que visibilidade é uma coisa que é muito importante. E seria muito bacana se a gente realmente aumentasse. Então, Zen Lovers, se você conhece uma marca e se você tem uma marca que pode estar fazendo uma parceria com o projeto, só entrar em contato. Pode ser via Zen Animal, pode ser via o próprio projeto. Aqui na descrição do episódio vão ter todos os contatos e vai ser uma parceria muito bem-vinda, uma parceria com certeza com um propósito muito humano, né? Porque não é só mesmo o dinheiro, né? Para a marca, ele agrega muito mais do que só o que ela tem ali para oferecer, porque é humano, né, gente? As marcas precisam se conectar com pessoas, com propósito. Sim, no mundo que a gente vive hoje em dia, você realmente tem que ter algum propósito, né? Do que só acumular. Né? A gente está chegando no final. Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar que eu não perguntei? Convidar o pessoal para conhecer o nosso trabalho, né? Entrar na nossa página, @Moradores de Rua e Seus Cães Rio, MRSC Rio. Lá a gente posta, né, as nossas tarefas, onde a gente vai estar, as ações, o nosso dia a dia, enfim, né? Existem várias formas de estar nos ajudando, então entra lá, entra no nosso Instagram, que aí lá a gente bate um papo, né? Quer ajudar na ação de alguma forma? Chama lá no direct. Quer doar? Quer fazer alguma parceria? É isso, né? A gente precisa de pessoas que gostem de pessoas, né? E também de animais. E que queiram, né? Fazer alguma diferença, né? E é isso. Conheçam o nosso trabalho. Lute por algo. E para finalizar, o que vocês gostariam que toda pessoa soubesse antes de julgar alguém em situação de rua com um cachorro? Que aquela pessoa tem uma história, né? Ninguém tá na rua porque ela quer, né? Existem inúmeras situações. Então, acho que antes de julgar qualquer caso, qualquer pessoa, qualquer situação, para 5 minutos. Tenta entender o porquê que ela tá ali, o porquê que ela tem aquele animal, qual a vida dela, qual a história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem, né? E é isso, para 5 minutos, entende ali o porquê que aquela pessoa tá vivendo com aquele animal, porque o que a levou a estar ali, né? Por que chegou essa situação extrema de estar nas ruas, né?
para ouvir, conversa um pouco, que ali vai te abrir a cabeça também, vai te fazer entender muita coisa, né? Repito, as pessoas não estão nas ruas 100% vulneráveis porque elas querem, né? Alguma coisa aconteceu ali. Alguma Então, acho que situação teve. cabe parar 5 minutinhos que seja para tentar entender o que aconteceu ali e depois você faça seu juízo de valor, né? Mas faça depois que você souber daquela história, do que aconteceu, né? E não julgar porque, é uma toa. Poxa, um cara desse tamanho tá vivendo de pedir, por que não tá trabalhando, né? Quisera, né, que fosse tão fácil assim, né, só chegar lá, eu quero um emprego, né, existem inúmeras situações, então, acho que antes de falar, julgar, apedrejar, escuta, para ali 5 minutinhos, entende aquela história, aí depois você elabora aquilo que você vai achar daquela pessoa, né, e daquele animal que tá naquela situação. É a verdade, até porque se é tão fácil arrumar um emprego, por que a pessoa que tá julgando não dá o emprego? Né? Não estende a mão. Né? Porque é muito fácil, realmente é muito fácil a gente julgar, todos nós julgamos. Sem hipocrisia, todos nós julgamos, mas a gente às vezes não para e pensa, será que eu poderia ser a primeira pessoa a ajudar, a estender a mão para aquela pessoa para ajudar? Ajudar, né? Provavelmente sim, provavelmente não, mas é isso. E tem uma ajuda que ela é extremamente importante, que não precisa nem doar dinheiro nem nada, que é simplesmente parar para ouvir a história dessa outra pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. E de invisibilidade. E de invisibilidade. Exatamente, exatamente. A vida não é preto e branco só, né? Existem alguns tons aí de cinza no caminho que a gente, às vezes, está muito, muito longe da nossa realidade, né? Uhum. É isso, a gente julga muito fácil, mas já teve vezes que tem gente em situação de rua que tem escolaridade superior. E aí você pensa assim, meu Deus. Falam vários idiomas. Falam idiomas. As pessoas automaticamente julgam, tá morando na rua. É um safado. Ignorante. Não, tá querendo viver as coisas gente. dos outros, né? Que é o que a gente, inclusive, escuta, né? Dos nossos assistidos. Um rapaz desse tamanho não pode estar trabalhando. Uhum. É um folgado, quer ganhar nas custas das pessoas, quer usar esse animal para poder ganhar dinheiro. A gente escuta, infelizmente a gente escuta, né? Só que acho que você tem a disposição de estar julgando, por que você não tem a disposição de parar e fazer alguma coisa, né? Para poder tentar entender por a algo, situação, né? É difícil, né? É por isso que a gente não pode alimentar críticas e deixar abater. Tem que entrar no ouvido e sair no outro, porque senão a gente adoece e a gente acaba desanimando de fazer, né? E não pode, né? Essas pessoas precisam da gente, né? Elas precisam, elas esperam por nós. Então, é isso. Meninas, muito obrigada. Muito tempo que eu estava esperando para receber vocês aqui. Foi um bate-papo enriquecedor. Tenho certeza que para os nossos Zen Lovers, muito o que foi dito aqui não se sabia, não se conhecia, formas como ajudar o projeto. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, siga o MRC Rio nas redes sociais, no Instagram, siga a Zen Animal, lá a gente também está atualizando todos os dias sobre saúde, sobre notícias, e até o próximo episódio.